Olá, estamos para mais uma aula de Direito Civil e a aula de hoje vai tratar sobre bens. Então nós temos o bem no Código Civil no artigo 79, do artigo 79 ao 103, né, e para iniciarmos com a definição de bem, é importante entendermos que bem ele faz parte, num sentido mais amplo, das coisas, né? Nós temos qualquer tipo de coisa conhecida, né? Seria em sentido amplo, e aí o bem ele já seria mais específico, né? Como um gênero das coisas, né? Poderíamos definir esses bens que podem ter valor, né? Eles podem ser valorados, por exemplo, um bem de família, quando falamos em um imóvel ou algo assim, ele pode ser voluntário ou involuntário. No caso de involuntário, quando ele serve para moradia, né, um bem de família, ele não pode ser penhorado. A única exceção a essa regra, quando falamos de bem de família, é o fiador. No caso do fiador, muito cuidado com esse ponto. Se você, por acaso, for fiador de algum bem de outra pessoa, e essa pessoa, por acaso, tenha algum outro bem, é importante a gente saber que esse bem específico dessa pessoa, se for de família, não vai ser tomado, mas o seu, por você ser fiador desta pessoa, será. Então, muito cuidado com a questão do fiador. E aí, nós temos o bem voluntário, que a própria palavra já diz, depende da minha vontade de realizar o registro dele ou não, né? E aí, teríamos a visão geral do que é um bem de família. Em relação ainda ao valor, nós temos os bens móveis e os bens imóveis. Tá joia? Quanto à modalidade de bem, então, falando da modalidade de bens imóveis, nós teríamos, por natureza, são aqueles que se incorporam ao solo, por exemplo, uma árvore, né? E os artificiais, que também podem ser, por exemplo, de certa forma até incorporados ao solo, mas são, digamos assim, definidos pelo homem, né? Então, no aspecto mais específico aqui, eles são incorporados pelo homem ao solo. Tudo bem? Quanto aos bens, de acordo com a modalidade, os bens móveis, nós temos os bens que é importante a gente perceber que são aqueles que podem ser retirados de local, né, de lugar, né? Mas nós temos aqueles que são para efeito legal. Nos imóveis a gente tem, vamos voltar depois só para a gente entender essa diferença. Então os imóveis eles eram fixos normalmente, relacionados ao solo, né, incorporados, né? Eles não se podiam mover, ao passo que os móveis eles podem se mover, né? Tem essa característica também de valor econômico, por exemplo, a energia com valor econômico, a energia, se não tiver, não é cobrada. Por exemplo, ainda existe uma discussão sobre a Sky Gato, né? A Sky Gato atualmente ainda não foi tratada assim, tá? Porque não é energia. Tem valor econômico, mas não é energia. Então ainda existe uma discussão sobre ela. Sobre como efetuar, né, essa cobrança, né, porque as pessoas estão se aproveitando desse bem que ainda tem dificuldade para ser mensurado, né. Nós temos os direitos reais, que são sobre bens de pessoas ou ações, né, específicos. Direitos pessoais, mais relacionados ao patrimônio de uma pessoa, também as ações. E os bens destinados a uma construção específica. Então, aqueles que não foram ainda incorporados à construção de alguma forma, né, eles são móveis. E aí que a gente começa uma definição interessante para tentar entender a diferença de móveis e imóveis, né, bens móveis e bens imóveis. Nesse caso específico, os bens móveis, né, de construção, por exemplo, se eles já foram incorporados à construção e por algum motivo de manutenção foram retirados,
nós vamos considerar como efeito legal dos bens imóveis, né? Por exemplo, materiais em reforma, né, que eu retirei uma porta, né? Ele é um bem imóvel. Agora, se ele ainda não foi empregado na construção, né, ele está ali, né, na frente da construção para ser empregado, né, de certa forma ainda não foi instalado, ele é um móvel. Tudo bem? Então, já que a gente entendeu o aspecto legal dos móveis, né, e por último eu gostaria de fazer uma observação aqui sobre o bem móvel, né, que a característica principal dele é que ele pode ser transportado, né, e ao mesmo tempo ele não tem alteração de sua substância. Então a gente classificaria aqui de uma forma específica de bem imóvel como essa possibilidade de estar movendo ele de local. Tudo bem? Voltando só para a gente frisar então a ideia de bens imóveis, né, no efeito legal, são direitos reais sobre imóveis. Eu também tenho a sucessão aberta, isso aparece muito, né, em questões aí que vocês encontrarem pela frente. Essa ideia de que sucessão aberta é um bem imóvel e edificações removíveis, isso é, por exemplo, eu construí uma casa de container, né, aquela casa que pode ser removível, ela também é um bem imóvel, tá joia? Ela está sendo incorporada a um terreno, né, mas que mesmo assim ela pode ser movível, cuidado para não confundir com os móveis, tá joia? Nós temos mais duas classificações aí relacionadas com bem móvel e imóveis. Por exemplo, no caso dos bens móveis, eles podem ser também fungíveis, isso é, substituídos. Isso é, se eu tenho um livro, eu posso estar substituindo pelo mesmo livro. É possível substituir por um bem semelhante, existe muita semelhança entre esses bens, então é possível eu substituir exatamente por outro, né? E nós temos os consumíveis, que eu posso ter então um bem que além de ser fungível, ele pode ser consumível, né? Os consumíveis, eles podem ser normalmente, né, os consumíveis são de destruição imediata, por exemplo, um chocolate, né, um biscoito, ou que eu posso ter ele de direito também, bens consumíveis de direito, que eles podem ser alienados, né? Eu posso vender esse bem. Tá joia? Quanto aos bens infungíveis, é interessante a gente entender que eles não são substituíveis, né? E aí, falando também de bens fungíveis e infungíveis, ambos também podem ser inconsumíveis. É interessante a gente entender esse conceito. A gente falou que o fungível pode ser consumível, mas o bem infungível não. Isso é, como ele pode ser não substituível, né? Ele é não substituível, então nós temos ele de certa forma como consumível também. Móveis, é, perdão, podem ser utilizados sem ser destruídos, né? Então a gente entendeu que os bens fungíveis eles podem ser consumíveis, isso é, destruídos, ou não destruídos, que seriam os inconsumíveis. Agora, os infungíveis não. Normalmente, né, via de regra, eles são inconsumíveis. Eles não são destruídos, não são destruídos, né? Por último, a gente também tem duas divisões interessantes aqui nesse rol, que são os divisíveis e indivisíveis, né, que se misturam entre os outros. Por quê? Os divisíveis eu posso fracionar, tá? E os indivisíveis eu não posso fracionar, isso é, eu não posso dividir sem que ele perca valor, por exemplo, né? Então, a ideia de
divisível, né, o indivisível normalmente, ele, se fracionar, ele vai perder o valor. Então aqueles divisíveis é que eu posso fracionar e mesmo assim ele continua com valor ou aumenta de valor, por exemplo, um terreno, né? Na sequência nós teremos os bens quanto à individualidade quanto à reciprocidade, tá joia? Quanto à individualidade, eles podem ser singulares ou coletivos. O singular normalmente é o bem individual, como eu já dei o exemplo, um livro, ou ele pode ser coletivo. No caso, se eu pegar vários livros e for formar uma biblioteca. Os singulares, então, quando eles são unidos por um motivo de interesse pessoal, né, é uma relação jurídica própria, eles podem ser coletivos também. Nós chamamos isso universalidade de fato. E a gente também tem, como tem a de fato, nós temos a universalidade de direito, que são os mesmos bens singulares, tá? Mas quando eles formam um complexo de bens de uma pessoa com valor econômico. Por exemplo, herança, condomínio. Né? Então, não porque eu quero, mas porque a lei determina. Né? Então, eles também se tornam coletivos. Visto isso, temos também a reciprocidade do bem. Eles podem ser reciprocamente acessórios ou pode ser um bem principal. Quando eu tenho um bem acessório, é interessante a gente entender, para ele se tornar um bem principal, né? Ou melhor, ele faz parte de um bem principal. Né? Então, frutos naturais são bens acessórios, por exemplo, de uma árvore, e os frutos civis acessórios, né? Eu tenho o aluguel, as benfeitorias. No caso de benfeitorias, ela vai ter 3 alternativas, as benfeitorias através da voluptuariedade, seriam as benfeitorias voluptuariais, as úteis e as necessárias. Voluptuariais é que dão volume à coisa, né? Vamos pegar pelo sentido da palavra. Um exemplo, dentro de uma casa, um determinado tipo de castiçal, ou por exemplo, um candelabro, que ele possa ser retirado, né? Que ele não faria parte da estrutura da casa, mas que eu retiraria ele no caso de uma efetiva venda. Né? Nós temos os úteis, que é importante que exista uma benfeitoria interessante, né? Que é útil, por exemplo, uma calçada onde só existia grama, né? Para as pessoas passarem. E as necessárias são aquelas que, independente, né, elas são necessárias para que aquilo exista. Né? Por exemplo, eu estou com um problema de infiltração, então eu faço uma retirada de telhado, né, troco o telhado da casa. Então a gente realiza uma benfeitoria necessária. E nós temos, por último, como acessórios, os produtos, que via de regra não são periódicos, como por exemplo os frutos, né, que todo período ocorre, né, naquele exato período. E o consumo vai reduzir esse produto de valor. Né? Por exemplo, ele pode passar por um determinado até tipo de depreciação. Né? Tudo bem. E por último, nós temos a exceção à regra aqui, que é a pertença. O que é uma pertença? Não é parte integrante. Bom, cuidado, porque eu confundi aqui só para deixar mais claro, os voluptuariais dentro de uma casa, né, eles teriam que estar fixos na casa. Né? Eu confundi no caso. A pertença não. No caso de uma pertença, ele não estaria fixo, eu poderia retirar. Né? Eu tinha dado o exemplo dos lustres, né, até confundi aqui. Tudo bem? E só para fechar o assunto, nós temos os bens públicos, que eles podem ser através de pessoa jurídica, direito público, uso comum do povo, uso especial, né?
no caso das edificações, né? Lembrando que a pessoa jurídica para os bens públicos ela é direito público. E normalmente esses bens públicos eles são inalienáveis e não sujeitos ao uso capião, né? Então não tenho como, por exemplo, invadir uma terra, né? Se ela for pública, por mais anos que eu fique lá, eu não posso cobrar essa terra através de um uso capião. Tá joia? Com isso, então, fica um lembrete aí, até eu mesmo confundir, com os volutuariais, que são mais complexos, né? Que podem se confundir com a pertença, que são possíveis de retirar do bem, né? Como a venda, por exemplo, o som de um carro. Eu efetuo a venda, mas eu posso retirar o som. Tudo bem? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro aí a aula. Nós tentamos sempre com objetivo, né? Deixar claro um determinado conteúdo. Tá joia? Pessoal, muito obrigado pela aula e fico esperando vocês para a próxima.